Muito bem. Bom, gente, espero que vocês estejam revigorados com café para a segunda parte. Vou fazer um parênteses aqui rapidinho e até pedir desculpa dos slides um pouco para frente. Eu tenho um toque, sabe o que é toque, né? Transtorno obsessivo compulsivo. Eu acho que deve ser um toque, eu vou procurar um médico talvez. Eu troco os slides até o último minuto nas minhas apresentações, tá? Todas as aulas que eu dou, até as aulas de cursos que eu já dei 3 semestres seguidos, eu já sei de cor o slide. 5 minutos antes eu estou trocando. É impressionante, eu fico irritado comigo mesmo, porque depois eu começo a aula e falo, cadê aquele slide? Eu acabei de tirar. Ou vejo um slide e falo, o que esse slide está fazendo aqui? Eu sei porque eu coloquei. Eu mexo demais. Então, na última hora eu decidi colocar meia dúzia de slides de um assunto que eu não ia falar, que era SBM, mas eu falei, puxa, mas falar tudo isso, não falar de SBM, eu vou falar um pouquinho, peguei slides com uma formatação completamente diferente. Agora, meia hora atrás, quando eu estava assim, antes do café, então assim, eu peço desculpas, mas eu vou me tratar, eu prometo. Da próxima vez eu vou ter uma apresentação final uma semana antes e não vou mexer mais, mas enfim. Eu acho, já me disseram que essa doença pode não ser top, tem um nome, uma palavrinha que se chama perfeccionismo, que é querer que fique perfeito, então até o último minuto não tá bom. Bom, mas então é isso. Então vamos lá. O que a gente falou até agora? Falamos que extraímos os atributos e vamos ter uma matriz imensa, que a gente podia ficar fazendo um trabalho de olhar visualmente, um por um, e o que a gente quer justamente é que a máquina aprenda, encontre o padrão e nos dê a resposta já do que é um, do que é outro, baseado nessa matriz de atributos. Agora, talvez esses atributos não sejam todos necessários, isso é costume
montar isso, dependendo de quantas linhas eu tenho naquela matriz, quantas colunas, pode ser custoso. E pode não ser necessário, e pelo contrário, às vezes pode ter atributo que pode me atrapalhar. Então, uma etapa importante no ciclo de design é você avaliar a relevância entre os atributos, a correlação entre eles, e a ideia aqui é tentar. Você, diminuindo atributos, você aumenta a capacidade de generalização, pode aumentar, reduz complexidade e tempo, e então o objetivo é tentar eliminar atributos redundantes ou atributos irrelevantes, né? Os redundantes são aqueles que têm duas variáveis altamente correlacionadas, e os irrelevantes são aqueles que não contêm informação que distingua as classes. Então, a gente quer tentar, com isso, melhorar a generalização e a capacidade e o tempo mesmo de execução. Existem vários métodos para fazer isso. A gente chama... Então, tem aquela maldição da dimensionalidade que eu já comentei, que é quanto maior a dimensão do seu problema, quanto maior o espaço de atributos, eles ficam esparsos num espaço menos dimensional, e aí os resultados são ruins, então você tem que ter muito mais amostras. E aí a gente quer reduzir essa dimensão, esse é o objetivo. Eu vou falar de duas, então tem várias técnicas para fazer isso, eu vou falar de duas que são muito comuns. Uma é usar PCA. O PCA, na verdade, aqui eu vou fazer um parênteses, antes de ele reduzir, ele pode servir só para transformar os atributos. É aqui o parênteses que eu fui falar que causa confusão. Quando você olhar PCA na literatura, ele vai falar que é uma extração de atributo. Porque no fundo, ele daqueles atributos que você tem, ele está gerando outros. Ele está mudando, ele está gerando outros, ele está transformando seus atributos. Mas você pode também usá-lo depois que ele transforma para jogar alguns fora. Porque como ele encontra correlação entre atributos, você pode jogar alguns fora. Então é isso. Ele serve para duas coisas. Transforma, então passa por ter novos atributos diferentes daqueles originais, e você depois pode usá-lo também para reduzir a dimensão. E existem esses métodos de árvore, né? São muito usados, que você pode usar para selecionar um subconjunto dos seus atributos. Isso aqui é Feature Subset Selection, né? FSS. E tem, como eu disse, mais uma dezena de métodos. Aí eu só vou falar desses dois, só para vocês terem uma ideia de como é que eles funcionam. PCA vocês já ouviram falar? Todo mundo. Principal Component Analysis, né? É uma técnica estatística, não obrigatoriamente da área de imagens, ela bem antiga, bastante utilizada em estatística de maneira geral. E vou falar, então eu vou aproveitar, já que todo mundo já fez uma cara assim meio com a cabeça, eu vou passar mais rápido os slides sobre o PCA, mas vou deixar claro como é que a gente usa ele aqui nesse problema. A ideia então do PCA, ele assume que a informação está na variância dos atributos, né? Então ele tenta achar a combinação de atributos que é responsável pela maior variância. Ele projeta os dados num outro espaço para tentar fazer isso. Então esse aqui é um exemplo bem rápido, como é que o PCA funciona. Vamos imaginar que aqui eu tenho a minha altura, peso e altura aqui, né? Dessa classe aqui eu quero dividir em mulher e homem, como eu comentei, alguma coisa assim. Veja que aqui, o valor X varia daqui até aqui, né? Tem uma certa variação, e o valor Y tem uma certa variação. E eu não consigo ver uma separação. Aqui também eles não estão identificados entre classes, mas enfim. O que o PCA faz, ele tenta encontrar esse eixo que explique, que deixa a maior variância, né? Explica a maior variância dos dados, fique alinhada com esse eixo. E perceba então que agora, aqui eu tenho uma variância maior, e agora aqui no eixo Y novo, né? Não é U e V, nesse eixo V agora eu tenho uma variância bem menorzinha. Então eu jogo a maior variância nesse sentido aqui. Então o PCA encontra esses eixos e rotaciona os dados, ele realmente transforma os dados para agora nesse novo eixo de coordenadas. É isso que ele faz. Então, essa amostra que tinha o valor X tal e Y tal, agora ela tem o valor U tal e V tal. Diferente, né? São valores completamente diferentes. Então, aquelas minhas colunas de atributos são diferentes, mas também o próprio aqui eu estava falando em peso e altura, esse U, esse V não é peso nem altura, é uma combinação linear de peso e altura. Né?
passa a ser um atributo que é agora uma construção, é uma transformação desses seus atributos originais. Para que eu faço isso? Né? Por exemplo, se eu decidir reduzir meu espaço, minha dimensão, eu decido reduzir justamente agora no eixo que é responsável pela menor variância. E eu faço isso, eu falo, bom, eu vou jogar fora o valor V. Todo mundo eu projeto aqui em U. Né? Então agora eu vou usar um atributo U ao invés de usar um atributo, os dois atributos, ao invés de usar X. Por que eu não uso X? Vocês percebem que vai qual a diferença? Se eu projetar em X todo mundo, eu vou ter mais pontos grudados, eles vão cair mais um em cima do outro, porque tem uma variação, é um intervalo menor, a variação é menor. Então eu vou ter mais dados se confundindo. Como eu primeiro transformei pelo PSOA e peguei um eixo de maior variância, eu tenho eles mais esparramados, e, portanto, eu joguei fora menos informação. Eu joguei agora uma informação pequena, quem vê. Enquanto que se eu jogasse o Y, por exemplo, eu jogaria aqui uma variância razoavelmente alta aqui, que poderia ser importante. Então é isso que o PCA faz. Então acho que eu não vou entrar nisso. Ele usa o valor da variância, né, diferença com a média. Ele usa essa informação de covariância, então é a variância medida a duas, né, duas variáveis, então a covariância de X com Y, e ele cria uma matrizinha assim de covariância. Se eu tiver 74 atributos, como no nosso caso, eu vou ter uma matriz de covariância de 74 por 74, certo? O que vai na diagonal principal da matriz de covariância? Covariância de X com X, na verdade é a variância de X, né? É a covariância da variável com ela mesma. E nas diagonais fora da diagonal principal tem a covariância de cada um dos dois atributos. Então ele está tentando encontrar justamente variáveis correlacionadas, atributos correlacionados e onde que estão a maior variância dos dados. Tá? Você constrói a matriz de covariância. E aqui tem um exemplinho, que seria um tutorial, pelo menos os slides vão ficar com vocês depois, vocês podem olhar, mas assim, se eu tivesse peso medida, eu tiro a média, eu sempre normalizo, tiro a média e calculo a matriz de covariância. E o que é? Calculo os autovalores e autovetores. O que são esses números todos? Os autovalores e autovetores são esses eixos. Nossa, fica péssimo. O contraste, né? Não. Tem os eixos aqui, né? Mas tudo bem. Então, esses valores aqui são exatamente para onde apontam esses dois eixos. Os autovetores. Autovetor 1 e autovetor 2. E o autovetor maior, que está associado ao autovalor maior, é o que tem a maior variância aqui dos dados esparramados. E o segundo autovetor é o que está relacionado com o autovalor menor, é o que é a segunda variância aqui dos dados. O que é aí que eu faço, né? Uma vez eu multiplico, né, os dados por esses autovetores para transformar, eu transformo para o PCA. E aí eu fico com os principal components, que são os novos atributos agora, né? E aí o que eu posso fazer é jogar alguns fora ou não. Isso é a etapa, vamos dizer assim, final, que pode ou não ser feita. Eu posso usar PCA só para transformar meus atributos e classificar, ou eu posso usar meu PCA para transformar meus atributos e aproveitar para jogar alguns fora. E aí quais que eu jogo? Eu jogo justamente os que têm um alto valor menorzinho, né? Que responde pela menor variação dos dados. Então, se eu tiver 10 componentes principais, né, não preciso ter 2, aqui eu tenho 2 porque eu tenho 2 dimensões, mas se eu tiver 10 componentes principais, eu vou ter eles ordenados do alto valor maior até o alto valor menor, e eu posso dizer que eu vou jogar os 3 últimos fora, os 5 últimos fora. Ou às vezes eu coloco um threshold, eu vou jogar fora todo aquele componente principal que responde a menos de 3% da variância dos dados. E aí eu jogo uma quantidade fora. Tá? Então esse é o primeiro jeito, tanto de transformar, de extrair novos atributos, então por isso que o PCA na literatura é conhecido como extração de atributo, mas também serve para eu reduzir dimensão. A segunda forma de reduzir dimensão é usar a árvore de decisão. Alguém já ouviu falar de árvore de decisão? A árvore de decisão é um classificador, na verdade. Ele foi construído como um classificador. Ele é um negócio, às vezes a gente usa, se você pensar um exemplo simples aqui, a árvore de decisão, vamos supor que eu tivesse
uma lista que dissesse o sexo, o país da pessoa, né, a idade e se ela compra ou não compra. É um site lá de compra e eu quero saber se a pessoa tem chance, se ela vai comprar ou não vai comprar. Então eu tenho essa tabela aqui e o que eu faço, eu vou separando na árvore. Então, por exemplo, o país me diz que se compra ou não. Se for da Alemanha e da Inglaterra, sim, porque ó, todos da Alemanha não compraram, todos da Inglaterra compraram. Os da França, aí ainda tem que olhar para mais um atributo, idade, menor de 25, maior de 25. Então, nessa árvore construída, as folhas são as classificações. E as caixinhas aqui são os atributos que vão me fazendo chegar naquelas classificações. Né? Essa árvore, claro, é construída, existem algoritmos automáticos para construir a árvore. E depois que você constrói a árvore, ela te dá uma certa importância dos atributos. Ela dá uma ordem de importância dos atributos naquele problema. Tá? Então, normalmente, a indução de árvore, que é chamada, ou seja, a construção dessa árvore de decisão, ela é um mecanismo top-down, né? Ela começa, você pega um atributo inicial e divide o conjunto, né? Naquele atributo você tem, ou você tem que pôr um threshold, falar menor que tanto, maior que tanto naquele atributo, você fala se aquele atributo for 0, se aquele atributo for 1, e aí você já vai jogando as amostras, vai classificando, né? Vai fazendo recursivamente até que você consiga todas as classificações. Eu vou tentar explicar aqui um pouquinho melhor, só para ver se vocês entendem. Vamos supor que eu tenho 4 atributos. Então eu pego o primeiro atributo, T1, daqui, né? Então eu digo, ó, se T1 for menor que tanto, né? Menor que X1, eu ponho isso que eu estou fazendo aqui, eu estou dividindo meu espaço de atributo com essa reta aqui. Menor não é uma aqui na classe ainda, menor vai para esse ramo, maior vai para esse ramo. E se for maior, ó, todo mundo já está na classe azul, então beleza, já cheguei numa folha, já classifiquei. Agora desse ramo aqui, ou seja, quem ficou nesse quadrado aqui, ainda eu tenho que pensar como é que eu vou classificar. Então agora eu vou usar o segundo atributo, vou usar T2. Eu vou pôr a linha aqui. Por que eu ponho a linha aqui? Porque daí, ó, se eu puser a linha aqui, metade azul, vermelho, está tudo misturado. Mas se eu puser a linha aqui, nesse threshold, nesse valor, todo mundo abaixo desse threshold já está em azul, já consegui classificar. Agora quem está acima ainda está misturado. Agora vamos pegar T3. E assim eu vou fazer. Todo mundo para baixo desse T3 é vermelho. Beleza. Agora fiquei com esses dois. Agora vamos ver se T4 eu consigo dividir. Consigo? 100% não, né? Ó, agora eu dou umas amostrinhas erradas. Esse vai ser o erro do meu classificador. Tá? E aí eu faço isso. Mas como é que eu começo? Por T1. E aí existe então um algoritmo, na verdade, você tem que começar aleatoriamente. Você testa iniciar com atributos diferentes, até que você chega naquele que dá uma construção que tem o menor erro. Né? Baseado nessa técnica, daí tem uma mais atual, que é o Random Forest, que na verdade ele cria uma floresta de árvores, ele cria vários classificadores, né, diferentes, e aí tenta resolver o problema, mas eu não vou poder entrar muito por aí. Mas então a ideia é essa. Ok, só que isso aqui ele foi desenvolvido e foi usado durante muito tempo e ainda é usado como classificador. Só que percebeu-se que ele é um bom seletor de atributos. Ele é um classificador fraco, normalmente ele não tem um bom desempenho em problemas de classificação complexas, com muitos atributos, mas ele é um bom seletor de atributos. Ele dá uma certa ordem de importância dos atributos, de relevância. Quem ajuda melhor na classificação, quem ajuda menos. Então, você constrói a árvore e ele é usado então para escolher os atributos mais promissores e evita selecionar atributos irrelevantes. A chance de escolher um atributo relevante aumenta com a profundidade da árvore, né, à medida que você vai descendo ali da raiz. Então, o que a gente fez agora no nosso problema? Então, normalmente é usado com seleção, ele usa a árvore de treinamento, a árvore no conjunto de treinamento, seleciona um subconjunto e depois só usa. Então, o que a gente fez no nosso caso? A pergunta que a gente queria responder é: os nossos 274 atributos lá, de matriz de concorrência, matriz de comprimento de corrida e histograma, são todos relevantes? Todos estão ajudando? São correlacionados? Então, a gente fez alguns testes, né? A gente usou a árvore de decisão e o PCA justamente para tentar ver se
Por quê? Por que a gente precisava usar isso? O que era um indício de que eu precisava reduzir meus atributos nesse problema? Olhem para cá. O que eu falei sobre essas dimensões? Tenho muito atributo para pouca amostra. 74 atributos para 283 amostras não é uma boa proporção, né? Eu tenho aqui um problema sério. Como eu não conseguia ter mais amostra, então uma opção é mantém todos os atributos e corre atrás de mais amostra. Como eu não tinha mais amostra, vamos fazer o contrário. Vamos tentar trabalhar com 20, 30 atributos. Tá? Então, foi por isso que a gente concluiu que precisava de porque senão a gente ia ter aquele mal da dimensionalidade, né? Tá bom? Como é que a gente fez? Então, lá na árvore de decisão, a gente rodou a árvore de decisão e ele sugeriu ali 28 atributos mais relevantes. Quando você monta a árvore de decisão, ele tem uma métrica que ele diz o quão relevante é aquele atributo para a classificação. E aí você pode pôr um threshold, um limiar. Você fala, então vou pegar os atributos que têm essa importância maior que tanto. Daí você joga um certo número fora. No total, então, nossa matriz resultante ficou com 28 atributos. Só para mostrar, a gente fez um estudo. Quais eram os atributos relevantes no nosso problema, para conhecer. Então, esse daqui é um gráfico dos 28 mais relevantes, né? Só para ter uma ideia, o que a gente fez? A gente coloriu com o tipo. Eu não estou dizendo qual é o atributo. De histograma, tem média, tem variância, tem várias estatísticas. Mas os dois mais importantes foram alguma estatística do histograma. Eu sei qual foi, né? É o feature 6, mas eu tenho que olhar qual que é o feature 6. Esse foi um algoritmo desenvolvido por vocês para descobrir a relevância ou é algo que vocês... Não, já existe. É algo que já existe e já é usado. Depois até vou comentar, eu tenho depois no fim, se sobrar um tempinho, eu tenho uma lista de resources, uma lista de recursos, né? Bibliotecas onde tem muito disso já pronto, coisas com tutoriais para vocês usarem. Vou sugerir materiais para vocês trabalharem. Então isso tudo já tem muita coisa feita, não foi a gente que fez não, tá bom? Então assim, aqui, perceba, eu tenho a lista dos 10 principais. Esse feature 6, eu tenho que olhar lá na minha tabela para saber o que do histograma. É a média, é a variância, o padrão, mas é alguma coisa do histograma. Aqui eu só quis dizer então, mostrar com isso, que os grandes campeões aqui, ó, é histograma e matriz de concorrência. Fica. Maior impacto na pessoa que eu tenho lá. Nesse ponto aí, será que teria como adicionar mais alguma amostra, alguma priori que você pudesse fazer lá? Ou não, nesse momento é só segregação? Você quer dizer, que aqui eu usei um automático, né? Eu deixei a árvore de decisão, pus 74, deixei a árvore de decisão me dizer quais que seriam mais importantes para a classificação. Você está dizendo se eu poderia, deveria adicionar alguma coisa? Mas eu não tenho conhecimento a priori 100% não vai ter, mas que ficou alguma informação a priori muito impactante na minha solução, nessa hora, dentro do seu universo, do seu domínio que você tem lá, você criou os 10 principais. Mas será que nesse momento eu teria um grupo que eu pudesse retornar e checar alguma priori no vídeo, por exemplo, as bordas? Será que ela vai? Poderia, mas na verdade, se o método deu que ele não foi bom para classificar, talvez deveria, talvez essa retroalimentação deveria passar por uma análise e dizer, será que então minhas amostras não são representativas? Porque assim, se eu sei que isso é importante e não entrou, por que não entrou? Ou porque as minhas amostras estão com ruído, porque não é isso que os números estão mostrando. Eu estou dizendo assim, eu sei que borda é importante, mas as minhas amostras não estão dizendo isso. Portanto, ou as minhas amostras não estão representativas, ou tem ruído, ou tem alguma coisa errada, né? Então, eu imagino que talvez a melhor forma não fosse eu vou inserir essa informação porque eu quero. E talvez isso me fizesse. Por isso que eu acho interessante, eu estava conversando até na hora do intervalo sobre as abordagens de Deep Learning, que são muito diferentes dessa. O que eu acho interessante dessa abordagem é que ela permite você entender o que está acontecendo e retroalimentar. Concordo. Então a gente fez essa análise. Isso aqui faz sentido? Quando a gente fez a quantização de 8, piorou. Por que piorou? Vamos analisar. Ah, faz sentido, as matrizes estão esparsas. Então, tal atributo foi excluído. Faz sentido? Não faz, tá? Então vamos olhar o que está acontecendo. Até chegar esse certificado de alguma coisa já para
Exatamente, mas assim, provavelmente eu não analisei, perdi aquela informação, eu estou com pouca amostra, tem alguma coisa errada. Então talvez eu tenha que rever o meu pipeline, meu design e começar de novo com alguma coisa diferente. Diga. Tem alguma razão entre os atributos e a instância? Porque assim, pegou 28. 28. Por que 28? 28 é o número mágico? Não, então. Não é. Tem várias maneiras de você decidir onde você corta, né? Ele dá a lista toda. Ele dá dos 74. Tipo assim, ele ordena por esse grau de... tem a ver com o grau de importância. Dentro da métrica de árvore de decisão, ele calcula essa métrica do grau de quanto isso afetou em classificações erradas ou corretas. Aí a pergunta... Então assim, eu sei dizer que se eu for manter 30, eu sei quem que eu vou jogar fora. Mas a pergunta é 30 melhor que 28, ou é 32, ou é 40? Então não tem número mágico. O que existe é esse threshold, ou esse limiar, porque os valores, eles são de 0 a 1, normalizados, vamos supor. Então, o dito grau de importância, um tem 0,9, outro tem 0,75, outro 0,63, 0,72, depois tem um 0,03, 0,02, 0,01. Eu posso dizer, falar, bom, tudo que tiver abaixo de 0,05 eu vou jogar fora. Daí naquele problema eu fiquei com 45 atributos. Para outro conjunto de amostra, para outro problema, pode ser que fazer o threshold em 0,05 em termos de relevância vai me deixar com só 10 atributos. Eu posso ter 10 muito fortes e os outros muito ruins. Então vai depender, né? Ou pode ser pode ser que esteja tão balanceado que cada atributo realmente seja relevante, que todos eles estejam com um valor muito próximo um do outro. Eu posso, inclusive, não pegar um valor exato. Eu posso ver a hora que eu tiver uma grande diferença, talvez, entre a média da importância, aqueles que tiverem com algum desvio padrão da média de importância, ou seja, realmente aqueles atributos que parece que não estão contribuindo em nada. Você tem que escolher uma nota de corte, né? Mas o número de atributos, realmente, eu não acho que seria uma nota boa. Falar, eu quero trabalhar com 28. Eu iria pela avaliação da métrica. Essa importância do atributo, o cálculo é baseado na entropia? Exatamente, é isso mesmo, é a entropia. É que eu assim, como eu falei, que eu tirei de slide daqui, pois então tinha coisas para explicar um pouco mais sobre as métricas, tudo que eu não coloquei, mas é exatamente a entropia. Bom, então, só para ver, o que a gente consegue ver com isso? É aquilo, histograma e matriz de concorrência estão disparados na frente em termos de matriz de comprimento de corrida, e se eu não me engano, se aqui coisa não está me enganando mesmo, mas eu acho que é isso mesmo, os de gradiente nem entraram. Eu não falei, mas a gente também extraiu estatísticas do gradiente da imagem. Nada mais é, né, a imagem transformada. E, por exemplo, nem entrou nesses. Então, realmente, de repente, era uma coisa que a gente está extraindo que não precisa mais. Pode parar de gastar tempo com isso. Alguma pergunta mais? Eu vi? Não? Então tá. Então é isso. Com o PCA, a gente fez a transformação para o PCA e também, por exemplo, dava para nitidamente, se você usasse um corte ali, tinha, acho que era 95%, escolher os atributos que respondessem a 95% da variância dos dados, ou 97%. Então só foram jogados fora os que respondiam pelo 3% restante. Foi jogado, mais da metade foi jogado fora. Ou seja, depois que é transformado pelo PCA, toda a variância ficou concentrada praticamente nos 35 primeiros componentes e os restantes foram jogados fora, né? Bom, isso significa que melhorou o resultado? Lembra que eu falei? A gente só sabe se isso é bom se a gente vai lá para frente e classifica. Então, só para vocês terem uma ideia, apesar de eu não ter falado dos classificadores do treinamento, mas qual é o impacto disso que a gente fez aqui, né? Eu tenho aqui o classificar. Aqui nós testamos vários classificadores, eu não vou falar de todo, mas enfim, a CVM, o PF é um classificador que pouca gente conhece, o KNN, o NN e o LDA. E aqui é sem, without, né, sem seleção de atributo, com seleção de atributo. A acurácia. Então, algumas coisas você veja, ó, aqui, sem a seleção de atributos, eu tive uma acurácia maior do que com. Surpreendente? Não. SVM trabalha muito bem com alta dimensão. Então, é razoável até pensar que isso pode ser um resultado.
Já outros, como KNN, são muito sujeitos a ruído. Então a seleção de atributos melhorou. Porque tem isso. Às vezes a seleção de atributos, você está querendo jogar fora atributos para ter menos complexidade computacional e manter a acurácia. E às vezes você até opta, você fala, eu vou jogar metade dos atributos fora, eu sei que eu vou perder 1 ou 2% de acurácia, mas eu preciso ser mais rápido, preciso ser em tempo real. Então você perde um pouquinho da acurácia, mas tudo bem, né? Então esse é o caso do KNN, né? Não, esse é o caso do SVM. Eu vou jogar para ficar mais leve o meu problema, mas eu estou perdendo a acurácia. Aqui é o contrário. Eu joguei fora, ou seja, com seleção de atributos, meu KNN melhorou, meu 1NN melhorou. Porque o NN é muito sujeito, é um classificador muito sujeito a ruídos. A gente vai olhar um pouquinho sobre ele. Então, devia ter atributo lá que estava atrapalhando, não estava ajudando. Então, a seleção de atributos até melhorou. Então, você tem que avaliar, dependendo, portanto, escolher se você vai ou não usar uma seleção de atributos, tem a ver com o problema e tem a ver com o que você vai fazer depois com esses atributos. Depende do classificador, né? Então, seleção de atributos, a área de decisão, lembrar que ela identifica relevante, mas ela não identifica correlação. Se você pegar só os relevantes, você pode pegar muitos correlacionados, né? Ela não percebe que as coisas estão correlacionadas. E o PCA, ele elimina a correlação. E aí também ele mostra os que são mais responsáveis pela variação, os que são pela variância dos dados. Bom, depois da seleção do modelo, acho que é o que eu menos vou poder falar aqui sem me alongar, mas ele também tem a ver com o domínio, você saber o que funciona para aquela área. A gente quer saber, né, como é que capou é perto do modelo real. E normalmente aqui, a gente está falando em aprendizado, a gente está pensando ou em regressão ou em classificação. A diferença é qual que é? É que a regressão, normalmente, ela trabalha com variáveis contínuas, né? Ela quer predizer um valor, você está trabalhando com variáveis contínuas, que não é, no nosso caso, não que não tenha problemas da imagem médica, porque você não vai trabalhar com variável contínua, mas é que a gente não está querendo predizer valor. Eu estou querendo dizer, aparece esse padrão, não aparece, é dessa classe ou não é. Então a gente está na escolha do modelo aqui, não tem muito o que discutir, a gente vai escolher um classificador. A questão aí é escolher qual classificador, né? O que eu tenho que fazer na classificação é mapear um vetor de atributos a uma categoria, a uma classe, e desenhar uma fronteira de decisão. Quando eu encontro o modelo, eu desenho aquela linha que vai separar. Não precisa ser uma linha, não precisa ser um modelo linear, pode ser uma fronteira de decisão toda tortuosa, mas isso é escolher o meu modelo. E cada modelo tem um erro de classificação social, ele não acerta 100%, né? Então esse é o caso, esse aqui é o meu modelo. Eu escolhi um modelo linear e coloquei ele aqui. E aí calculei os melhores parâmetros para esse modelo linear. Então isso é a escolha do modelo. Tá? E tem classificadores para fazer isso, né? Então tem o KNN, que é o K Nearest Neighbors, ou os K vizinhos mais próximos. O SVM Support Vector Machine. A árvore de decisão pode ser usada como classificador. Linear Discriminant Analysis. E eu vou falar um pouquinho desses dois. Eu ia falar só de KNN, mas eu vou pincelar o SVM porque ele é bastante usado. Agora, também não sei aqui. De repente todo mundo já trabalhou com SVM, já conhece SVM. Eu não vou ficar. Então, assim, o KNN, quem já ouviu falar? Quem já trabalhou com KNN? Pouca gente? Então, o Nearest Neighbor é um classificador super antigo, década de 67, década de 60, né? Ele, na verdade, ele não chega a construir um modelo, ele armazena as próprias amostras, são um modelo. E o que ele diz? A classificação acontece como uma votação. Eu tenho as minhas amostras de treino e elas estão lá naquele espaço. Eu ponho uma amostra nova e falo, verifique os N vizinhos mais próximos e me dá a classe dele. Então, se eu tiver, eu vou mostrar aqui melhor, né? Então aqui, eu tenho uma amostra e eu falo lá, K igual a 5 vizinhos. Aí ele vai e ele checa, 1, 2, 3, os 5 mais próximos. Ele calcula a distância do vetor de atributos dessa amostra, de todas as amostras com X. Sua amostra nova. Calculo todas as distâncias, né? As 5 menores, eu pego e vejo a classe. Das 5 menores, 4 são vermelhas, uma é verde. Então esse X provavelmente pertence a vermelho. É isso. Tá? Então eu só calculo
calcula a distância entre atributos e decide. Ele é simples, ele é muito fácil de usar, ele não tem bom desempenho mas ele resolve muita coisa. Se você tiver bons atributos, ele tem bons resultados para muita coisa. E o que é bom dele é que ele tem pouquíssimos parâmetros para você escolher. Você tem que escolher K, que é o número de vizinhos, quantos vizinhos eu vou olhar, e tem que escolher a distância que você vai usar. Quer dizer, que tipo de distância? Euclidiana, Malraux, qual que você vai usar para calcular, para comparar os vetores de atributo. É só isso. E aí ele faz o resto, né? Então, o conjunto é dividido em conjunto de dados em treinamento e teste. Eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Mas então, normalmente você tem um conjunto que, quando você treina o seu classificador, você treina com um conjunto. E aí, para testar, você pega uma amostra que ele não conhece ainda. Você não vai usar aquela que foi usada no treino, né? As amostras de treinamento são os seus pontos de referência, a gente diz, ou protótipo. E para cada amostra do conjunto de teste é feita essa verificação, essa votação e classificado, né? Só uma coisa aqui. Então, uma coisa importante aqui, né? Aí vem a volta no pré-processamento. Vamos imaginar que eu tivesse altura e peso, né? Essa aqui é a média, esse aqui é o sexo, aquela história. Vamos ver se sexo eu consigo classificar por altura e peso. Olha só. Se eu não ajustar a escala, olha o que acontece. O que está acontecendo aqui? Aqui eu tenho um valor de altura que vai de 1 e pouco, 1,80 a 1,60. O outro vai de 70 a 90. Se eu estou usando as mesmas escalas, o que vai acontecer é isso, né? Eu estou comparando, eu estou calculando distância. Então a distância de quem pesa 90 para quem pesa 70 aí tem 20 e na altura a distância é 0,1, 0,5. Então, uma coisa importantíssima de fazer no KNN, então, depende do classificador que você tem que conhecer, é pré-processar. Você tem que botar todo mundo de 0 a 1. Você tem que normalizar a altura e peso. Porque senão é como se você estivesse dando muita importância para peso e nenhuma para altura. O peso está variando, né, 20, 30 pontos. Eu não sei se é quilo, não sei se é metro, né? Então, variando 30 pontos, e o outro está variando 0,1, 0,2, é claro que o peso só vai estar classificando, porque é isso que está acontecendo aqui. Então, se você normaliza, aí você tem realmente dados distribuídos, você pode tentar achar um classificador. Então, esse é um alerta quando você vai usar KNN. Normalize seus dados, né? Cuidado com as escalas. K é um ponto crítico, né? Se você escolher K pequeno, por que é mais ruidoso? Ou seja, se eu falar que K é igual a 1, significa que eu estou decidindo o rótulo da amostra nova simplesmente pela amostra que está mais próxima. Que pode ser um ruído, que pode ser um valor que apareceu lá, uma amostra ruidosa. Então eu vou classificar baseado no ruído. À medida que eu vou pondo 2 vizinhos, 3 vizinhos, 4 vizinhos, começa a tirar uma média, uma votação, ele fica menos sensível ao ruído, né? Só que fica muito mais caro. Muito mais caro eu agora achar 5 vizinhos, 10 vizinhos, né? Então fica muito mais caro. Mas então achar esse K intermediário, o K adequado para o seu problema é um pouco crítico, né? Então esse é um exemplo. Se eu tenho A e eu ponho essa amostra ponto de interrogação e é um vizinho, ele vai classificar como A. Se eu ponho aqui e falo 2 vizinhos, aí ele não sabe. Isso tem uma coisa que até só um comentário, normalmente esse exemplo nem é muito bom, porque normalmente não se usa número par para vizinhos, se usa número ímpar justamente para votação não dar empate, né? Aqui se dá empate, você tem que jogar a distância maior fora, desconsiderar o mais distante. Deu para entender, não? Né? Se eu tenho 6 vizinhos e deu 3 vermelhos, 3 azuis, quem era o mais distante? Era um vermelho. Então o vermelho vai fora, então a maioria ganhou que é azul. Mas você tem que ficar fazendo desempate. Então normalmente é usado 1, 3, 5, 7, mais fácil. É só para mostrar que 1 é sujeito a ruído e quando você faz uma votação entre mais vizinhos, você tem uma chance melhor de estar acertando. Bom, a vantagem, então, ele tem uma probabilidade limitada pelo erro de Bayes, mas isso não estou discutindo muito agora.
Mas ele é caro, ele é intolerante a ruído, ele tem muita redundância na amostra e ele é muito sensível à função de distância. Então ele é um classificador ruído, assim, difícil de se trabalhar. Ele é fácil de setar porque não tem muito parâmetro, mas ele não tem sempre bons resultados, não. Aí que eu já peço desculpa, tá vendo? Esses são os slides de uma outra apresentação que eu tinha há muito tempo atrás. Mas o SVM, todo mundo já conhece? Não, então eu vou falar um pouquinho, porque ele é muito conhecido. Mas eu também não tenho ilusão de explicar para vocês como é que o SVM funciona em 5 minutos. Então eu vou só jogar uma ideia, esses dois. Vou passar um material, talvez alguns links para vocês procurarem. Mas a ideia, né, é como eu quero classificar esses dados, né? Então eu fico procurando essa reta aqui. Não é isso que eu estou fazendo? Supondo que eu estou usando um modelo linear. Podia depois estar usando uma parábola, né? Estou sempre usando o modelo linear, que fica mais fácil. Ou seja, tem infinitas soluções. Qual que eu escolho? Então o SVM é uma maneira, ele propõe você usar você age, você encontra um modelo e existe uma margem aí de segurança. E existem parâmetros. Justamente uma das dificuldades do SVM é a quantidade de parâmetros que você tem que setar. Você tem que setar se ele é linear, qual é o tipo que ele é, e além disso você tem que setar essa margem e tal. O que é essa margem? A margem seria, porque é o seguinte, eu coloco aqui uma reta e as amostras mais próximas dessa reta são chamadas de vetor suporte. Esses os meus protótipos, são eles que vão representar meu modelo. Já dá para ver aí uma vantagem em relação ao KNN. Eu jogo todo o resto fora e fico com os vetores suporte. Então, para começar, no SVM eu não preciso ter todas as amostras, né? Eu não uso todas as amostras depois como meu modelo. Meu modelo são só os vetores suporte. Então, e os parâmetros do modelo. Então, essa é a parte boa. O que acontece é o seguinte, né? Esse seria o caso mais simples de um SVM linear. O que acontece é que o que acontece é o seguinte, é que eu não consigo achar, normalmente num problema real, como a gente viu, eu não consigo achar essa reta que não haja erros. Quando eu ponho essa reta aqui, eu tenho cara da classe 1 para cá e eu tenho cara dessa classe aqui, né? O que eu faço eu vou mexendo com meus parâmetros do modelo, tanto para definir qual é essa margem que eu quero, quanto esse C me define meio uma margem de erro que eu aceito ter. Então eu trabalho com o tamanho da margem e com esse parâmetro C para dizer então onde eu vou pôr essa reta para ter essa margem que eu quero e admitir só tantos por cento de erro. É mais ou menos isso que eu faço. Tá? E existe um método para isso. Então assim, você pensar valor muito baixo para C, ele reduz bastante a margem, mas eu estou tendo quase, ele garante pouca classificação incorreta no treinamento, mas eu estou fazendo overfitting, um teste possível que eu tenha muito erro. Se eu usar valor muito baixo e deixar essa margem muito grande, eu posso estar fazendo uma grande generalização, mas também posso estar piorando muito o resultado. Enfim, isso é uma coisa. A outra coisa do SVM não é só isso. O SVM tem mais uma matemática toda por trás, que ele faz um truque. O que ele faz, na verdade? Se a gente tivesse 2 dimensões, a gente acharia um modelo no olho. O problema é que a gente tem 74 dimensões, né? E o que a gente está tentando achar para separar não é uma reta, é um hiperplano. É um plano nessas 74 dimensões, né? E se ele então não é linear, mais complicado ainda. É um hiperplano retorcido aí, né? Então, o que ele faz é que, por meio de uma redução matemática, você aplica um kernel e ele joga para um espaço de maior dimensão, onde agora você tem um plano. Então ele joga o seu problema, você já está numa alta dimensão, ele joga um problema para um outro espaço de atributos. Naquele espaço de atributos você acha o hiperplano e depois você volta. Mas, como eu disse, infelizmente eu nem ia pôr esses slides, coloquei depois porque você começa a falar em SVM, impossível explicar sem deixar mais dúvida do que ajudar, mas é para vocês conhecerem. E aí você tem kernels possíveis. Esses kernels, essa função kernel aqui que você faz essa transformação. Então, ela pode ser linear, mas ela pode ser polinomial, pode ser
de base radial, pode ser sigmoide, você pode criar seu próprio kernel. É bastante... SVM é muito estudado, tem muita coisa na literatura e é muito usado. E por que eu escolhi falar dele? Porque ele é o que tem quase sempre os melhores resultados. Então, se você vai trabalhar em conhecimento de padrões, é quase que inevitável você vai usar SVM. Mas ele não é sempre, né? Tem casos, mas enfim. Alguns probleminhas ou coisas que são interessantes de apontar. O SVM, ele é por natureza multiclasse. Duas classes. Ele classifica classe 1 e classe 2. O KNN, eu não comentei, mas o KNN e outros, eu posso ter 3, 5 classes. Ele vai achar todas as fronteiras. Muitos classificadores permitem, então, várias classes. O SVM, não, ele é intrinsecamente, ele só separa classe positiva e negativa. E aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer estratégia. Se eu quero classificar 3 classes, eu tenho que fazer ou 1 versus o resto, ou seja, eu pego todo mundo e classifico classe 1 e não classe 1. Classe 2 e não classe 2, classe 3 e não classe 3. Combino. Ou eu faço um versus o outro. Classe 1 vezes A2 vezes A3, A1 vezes A3, depois combino. Mas eu tenho que fazer vários classificadores. Aí não é um classificador só que está resolvendo o meu problema. Né? Mas tudo bem, mas também existe uma linha imensa de pesquisa e uma quantidade infinita de papers só sobre SVM multiclasse. Já tem várias soluções utilizadas e propostas para resolver esse problema. Não poderia explicar. Mas de maneira geral, o que é bom do SVM? Ele costuma ter uma boa capacidade de generalização, porque ele tem essa margem, então ele evita o overfitting, se você souber usar. Ele trabalha bem com alta dimensão, e a gente viu isso na seleção de atributos. Ele não melhora a seleção de atributos. Ele sempre chega no mínimo, que é global, que não é local. Né? E os vetores suportes economizam memória. Se você está pensando, você tem muitos dados, você tem que armazenar as amostras como o seu modelo, no caso do KNN, o SVM, ele tem essa questão de economia de memória. As desvantagens é que tem um monte de parâmetro para ajustar. Você tem que escolher o kernel, você tem que escolher o C. E ele é muito difícil de interpretar, né? Você não consegue. Esse kernel, esse truque de jogar para um espaço de outra dimensão, é como um PCA. Depois que você transformou os atributos para o PCA, você não sabe mais o que são aqueles atributos. Você tinha altura e peso, você transformou para o atributo PC1, PC2, lá os dois componentes, aquilo não é mais nem altura nem peso. A mesma coisa é o SVM, fica muito difícil a interpretação de como ele está classificando. Ele chega num bom resultado, mas começa a ficar muito abstrato. Né? Bom? Então, o que a gente fez no nosso caso? Agora vem a pergunta, né? Eu tinha 283 amostras, por exemplo, e 30 atributos, ou 35 ou 28. Não sei. Né? Então, a questão era, como é que eu vou abordar esse problema de classificar e qual modelo que eu vou escolher? Né? O que a gente pensou? Nós tentamos testar de duas formas. Claro, o modelo eu vou escolher um classificador, não vai ser uma regressão linear. Eu vou escolher, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso tentar classificar. Eu tenho 3 classes, certo? Eu estou falando tecido normal, lesão 1, isquêmica, lesão desmelanizante. Então eu posso classificar. Então a gente tentou fazer 2 abordagens. Uma que classificava o normal de lesão. E depois, lesão 1 de lesão 2. Lesão isquêmica de desmelanizante. E tem outra abordagem, é um classificador que classifique as 3 coisas. Né? Então, por exemplo, esse aqui é só um exemplo do que a gente teve de resultado. Né? Uma classificação de lesão para normal, a gente viu que é um problema muito simples mesmo. É só porque vê, um é hiperintenso, o outro é quase preto. Né? Então, só os de histograma ali, tudo já dá conta. Apesar de uma variaçãozinha de intensidade que existe entre as ressonâncias, realmente, dado as regiões, com aqueles atributos, a gente chega até às vezes 99% de acurácia. Então, aqui a gente está olhando já uma coisa que nós vamos ver um pouquinho para frente como médio classificador. Além de ver a acurácia, a gente vê essa matriz de confusão, que eu vou explicar para frente, mas é mais ou menos, ela diz assim: essas são da classe 1 que foi classificada corretamente. Na diagonal é quem foi classificado correto. Por exemplo, normal, de 76 normais, as 76 foram classificadas corretamente.
E das que eram lesão, 202 foram corretas e 5. Então, eu já sei o que ele confundiu, né? Ele disse que algumas lesões eram normais, e não que algumas normais eram lesões. Ele acertou todo mundo que era normal, mas alguma lesão ele achou que tinha característica de normal. Então, aqui eu posso interpretar um pouco onde que ele está errando. Quando eu vou classificar as lesões do tipo, aí a gente já vê que é um problema mais difícil, 82%. Mas já é um resultado interessante. A gente conseguiu mostrar, então, com isso, que elas, apesar de serem visivelmente, a olho nu, duas regiões hiperintensas, ou seja, um brilho alto, na verdade elas têm alguma textura que as identifica, né? 82% de acurácia. Bom, agora até depois disso a gente já trabalhou bem mais nesse método, a gente já está em 89 por aí. Mas enfim. Aí uma outra tentativa é se a gente tentar um classificador que faça tudo. Né? Já dá as três classes e ele classifica. E ele conseguiu 88%. Né? Claro que ele mais confunde a lesão 1 com lesão 2. Não é nunca normal com lesão. Então, basicamente, essa acurácia aqui caiu só porque ele confundiu as lesões. Né? O normal, a classe normal, ele está quase que passando batido. Bom? Então aqui é só assim, né? Imagem a gente normalmente lida com classificação se a gente está falando de imagem de variáveis discretas, também tem a ver conhecer o domínio e informação a priori, e o SVM, impressionantemente, quase sempre tem os melhores resultados. Tem uma outra questão que eu não falei aqui, uma outra coisa que costuma ter muito bom resultado, são os ensembles ou comitês de classificadores, quando você combina vários classificadores. Isso também é um assunto que, infelizmente, não vai dar para eu entrar. Mas é só para vocês saberem que então é possível você combinar, quase que usar, você pode usar tipo votação, ou existem combinações mais complicadas, de você usar vários classificadores para tentar chegar no resultado. Bom, eu vou dar uma acelerada, viu, gente, que acho que vocês estão cansados, e já passou da hora, vamos lá. Não passou ainda, né? Aí vem a questão de como é que eu treino. Eu tenho aprendizado supervisionado e aprendizado não supervisionado. E tem também por reforço. Esse aqui entra na parte do machine learning que eu estava falando. É só, rapidamente, assim. O aprendizado não supervisionado é chamado aquele que você não sabe os rótulos. Você não dá a classificação em nenhum momento para o classificador. Você dá as amostras, os vetores de atributo e fala divida em X classes, por exemplo. Tente você encontrar as classes. Não tem o ground truth, gente, não tem a resposta, não tem o rótulo. Então, o classificador, então são algoritmos que a gente fala de clusterização. Ele tenta encontrar grupos similares. Né? Eu vou falar hoje mais sobre os supervisionados. Os supervisionados, então, são aqueles que você treina, então você dá para eles os atributos, as amostras dos atributos, e conta para eles qual é a classe. Conta para o classificador qual é a classe. Ele aprende aquele modelo, ele faz um fine-tuning do modelo, ele seleciona os parâmetros do modelo com aquele conjunto de treinamento, e depois você apresenta amostras novas e verifica se ele consegue agora dizer de qual classe que é, baseado no modelo que ele montou. Né? Então esse é desse tipo de aprendizado que a gente vai falar, tá bom? O por reforço é aquele que você vai dando feedback para o sistema, acertou, não acertou, é um terceiro tipo, eu também não vou falar sobre ele. Então, o treinamento é conhecido como aprendizagem, ou fit dos parâmetros, né, do modelo. A saída da etapa de treinamento é o classificador, é aquele modelo. Ou são os vetores suporte, ou é o... Né? Então, no KNN, a própria fronteira de decisão, o SVM, é o vetor suporte. Então, o resultado do treinamento é essa linha aqui. E aí, toda amostra que vier agora, ela vai cair de um lado da linha e eu vou dar qual é a resposta. Né? Aí que vem a parte importante dessa parte de treinamento. É o erro no conjunto de treinamento e o erro no conjunto de teste. Isso aí começa a confusão de quem trabalha com reconhecimento de padrões. Que às vezes algumas pessoas cometem alguns erros, né?
A gente está interessado no erro de predição das amostras novas, das amostras desconhecidas, e não do erro das amostras conhecidas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, eu vou fazer ele aprender, eu vou treiná-lo. Então eu vou dar amostras, ele vai tentar criar aquele modelo. Tudo bem se o erro, quando eu medir a acurácia, ela não for tão boa. O meu objetivo não é deixar 100%, não é fazer ele acertar 100% no conjunto de treinamento. Porque se ele acertar 100% no conjunto de treinamento, é provável que depois no conjunto de teste ele vai ter um desempenho muito ruim, que é o overfit. Então eu quero achar um modelo genérico, não um modelo que acende 100% das amostras de treinamento. Né? Porque eu estou interessado no erro no conjunto de teste. Eu quero saber o que ele vai fazer, eu quero predizer o erro que ele vai ter com uma amostra que ele nunca viu antes. Essa é a minha questão. Né? Então, assim, esse é um exemplo. Se eu faço uma fronteira de decisão assim, do meu classificador, eu tenho 0 no treino, mas chega no teste eu vou ter 15%. Porque olha aqui, né? A chance de cair aqui dentro dessas bolinhas, quer dizer, cria uma tal fronteira que ele vai errar inevitavelmente. O mesmo problema, se eu começo a permitir um erro no treinamento, o erro de teste vai começando a cair. Então é isso, eu quero chegar a um erro aqui, tal que meu erro de teste, acredito que seja um erro razoável, próximo, menor que eu posso conseguir chegar. Existe relação entre complexidade de regra de decisão, né, e desempenho. A generalização é justamente essa. Você tem que simplificar a fronteira de decisão se você quiser ter um classificador genérico. Essa é a questão. Então, os termos que se usam, né? O underfitting é um modelo tão simples que ele tem um bias muito alto. O overfitting é tão complexo que ele acerta 100% no treinamento, que depois vai errar no teste. E tem isso que a gente quer, que é mais ou menos um modelo que erra um pouco, né, no treinamento, mas que tem um bom desempenho no teste. Como é que a gente faz então? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que se preocupar um pouco, é como é que a gente estima a taxa de erro. É uma estimativa, porque se serão amostras que eu não conheço, como é que eu vou dizer qual é a taxa de erro? Não vou poder dizer qual é a taxa, com certeza qual é a taxa de erro do classificador, eu vou dizer qual é a minha taxa de erro estimada. Como é que eu faço isso? Eu pego meu conjunto todo de treinamento, porque veja só, meu erro vai acontecer quando uma amostra vier desconhecida e ele disser classe A, classe B. Mas, na verdade, eu não sei nem se ele vai ter errado ou não, porque para essa amostra desconhecida, se é desconhecida, eu não sei a classe. Né? Mas o que eu faço? Eu tapeio, né? Então eu pego das amostras que eu conheço, eu separo uma partezinha e falo, aqui eu vou medir meu erro, né? Vou fazer uma predição do meu erro. Vou fingir que essas amostras são desconhecidas. Aí eu pego aquela parte treino, ou seja, escolho os parâmetros do meu modelo, e aí eu pego aquelas que eu separei de teste, apresento, ele vai classificar, e aí como eu tenho o resultado da classificação que eu escondi, eu comparo e falo, ele errou X%. Aí eu predigo. Isso quer dizer que é isso que ele vai errar com as novas? Não é. É uma estimativa. Se eu fizer isso com uma quantidade razoável de dados, é uma boa estimativa. Né? E aí tem alguns métodos para fazer isso, essa separação em treino e teste. Então essa é uma das coisas que eu acho mais importantes de... Pode falar. Existe algum estudo que diz qual que tem que ser maior? Se é a que eu... Existem muitos estudos que dizem muitas coisas sobre isso. Assim. Eu vou passar aqui um pouco de senso comum, mas não tem uma... Não existe, não vou dizer que existe um consenso, mas existem algumas coisas que a maioria da comunidade acredita como sendo melhores práticas. Vou falar assim. Bom, eu vou falar sobre isso. Então, assim, aqui, então, como que eu devo pegar? Eu tenho 234 amostras lá, né? Tem amostra? Acho que é isso, 238. Como é que eu separo? 200 para treino, 30 para teste, o que eu faço, né? Eu tenho algumas estratégias. Primeira coisa, que tipo de separação costuma ser feita? Tem um tipo que a gente chama de holdout, validação cruzada e leave on out. Holdout é simplesmente separa um tanto para teste, 1/3, por exemplo, e 2/3 para treinamento. E aí, no holdout, eu posso dizer que o mais comum é uma proporção, é sempre mais no treinamento do que no teste, porque você precisa ter bastante amostra de treinamento. Né?
Só que você não pode ter também tão pouca amostra de teste assim. E 70%, 30%, 80-20, esse número varia, tá? Mas é alguma coisa onde tem mais quantidade de treinamento do que de teste. O leave one out é o extremo do holdout. O que é leave one out? É tirar uma amostra para teste e treina com as 237 e testa. Depois faz isso, aí troca. Agora deixo outra fora e testa. Eu faço uma média de tudo, né? Esse é um método muito usado, mas bastante criticado. Então, não tem consenso, mas esse não é um método que eu recomendo usar. Acho que ele tem uma série de problemas, né? O holdout é um pouco mais usado, mas o mais utilizado, e que eu diria que é considerado uma melhor prática, é o CAFOLD, né? Então, o holdout é isso. Eu tenho o total, separo uma parte, treino, testo com a outra, né? Quanto maior o conjunto de treinamento, melhor o classificador. Quanto maior o conjunto de teste, melhor a estimativa de erro, né? Percebe? Se eu estou querendo predizer a média de erro que ele vai ter no futuro, se eu fizer no meu teste com 2 amostras, ele errou uma, acertou outra, significa que a predição é 50% de erro. Então, eu tenho que ter um conjunto razoável de teste. Então isso é muito comum, né? Em 70 eu treino e tento minimizar o erro de classificação, depois no 30 eu calculo mesmo o erro de classificação. O CAFOLD, que é o mais utilizado, que eu considero uma das melhores práticas. O CAFOLD chama... K é o número que você escolhe, 5-fold, 10-fold, 20-fold, né? E o que você faz? E o que ele faz, o CAFOLD? Ele pega toda a amostra, todo o conjunto. Se eu falei 5-fold, ele divide em 5. E aí ele vai fazer 5 testes, 5 vezes. Ele vai pegar as 4 primeiros conjuntos, subconjuntos, as 4 quintos, né? Treinar e testar com 1/5. Depois ele vai fazer com os outros 4 quintos, treinar e testar com 1/5. E assim ele faz com todo mundo. Mas veja que isso aqui não é aleatório. Ele quer garantir que toda amostra, uma hora foi teste, uma hora foi treino. Assim, então ele não repete esses conjuntinhos, né? Então esse conjuntinho aqui, as amostras que estão aqui dentro, elas só vão ser teste aqui, depois o tempo todo elas vão fazer parte do treinamento. Essas aqui, uma vez elas vão ser teste, o resto vão fazer parte do treinamento. Então, assim eu faço. E aí qual que é o erro? É o erro médio das 5 rodadas. Quando eu fizer isso, aqui vai dar 98, aqui 93, aqui 97, não sei o quê. E qual que é o erro predito? É a média. Estou tentando ser justa. Porque se justamente sem querer eu dividi 70-30 e eu peguei as amostras melhores, menos ruidosas para treinar, ou as amostras mais fáceis para testar, a chance depois de eu ter um resultado, um viés lá, tá 90 e tantos por cento é alto, isso não quer dizer que seja. Então, quando eu faço isso, eu tento misturar as amostras e fazer um cenário realmente para ver ou seja, eu estou testando, apresentando amostras diferentes e treinando de novo, se ele consegue sempre resultados parecidos, esses resultados variam, e eu considero o erro do classificador a média desses erros. Tá? A média da acurácia, a métrica que eu estiver usando. Então essa é a melhor estratégia, a estratégia que eu sugiro. Né? Então como é que eu melhoro o desempenho? Eu posso aumentar o número de amostras, eu posso extrair mais atributo, eu posso selecionar atributos, ou eu posso alterar parâmetros do modelo. E aí tem mais um detalhe. Então, quando eu fiz aquilo lá, é que eu peguei o SVM, ou KNN com 5 vizinhos, ou com tal distância. Ou peguei o SVM com kernel linear com C igual a 0,1 e fiz o CAFOLD. Né? E aí eu tenho uma acurácia de 92, eu falo, beleza. Agora, e se eu tivesse usado o kernel RBF? Se eu tivesse usado C igual a 0,05, será que melhora ou será que piora? Então, tem essa dúvida, né? Como é que eu escolho o melhor parâmetro? Então, o que também tem que se fazer, a gente faz um grid search, a gente faz uma busca pelo melhor parâmetro. Então, normalmente o que se faz é rodar vários classificadores. Varia o kernel, varia o C, varia a distância. E aí vai fazer a estimativa de erro de todos, até você escolher o melhor parâmetro. Vou mostrar rapidinho aqui como é que faz. Então, a verdade verdadeira, você não divide em treinamento e teste.
Você tem treinamento, validação e teste. Então, esse aqui seria o conjunto de treinamento, onde, né, você nunca mistura com esse. E aqui você treina e vai variando o hiperparâmetro do modelo. Você varia o hiperparâmetro do modelo e testa com esses 20%. Esse validação aqui, percebe? É o seu conjunto de teste dentro da variação do parâmetro, desse parâmetro que eu digo, ele chama de hiperparâmetro, né? Não vamos confundir com, não é a reta que ele está procurando. Eu estou trocando, estou dizendo que ou é reta, ou é parábola, ou, entendeu? Eu estou mudando o hiperparâmetro. O parâmetro é assim, o tipo do modelo. Então, eu faço um treino e teste para escolher os melhores parâmetros, os hiperparâmetros do modelo. Depois que eu escolhi e falei, ok, vai ser SVM com kernel RBF, com C igual a tanto, agora vamos testar. E vamos ver qual é a estimativa do erro para o conjunto de teste. Então, na verdade, tem que dividir em 3 conjuntos. Né? Então, ele testa, ele é uma força bruta, ele testa todas as combinações. E aqui, acho que dá para começar a entender porque eu preciso ter muito dado. Eu começo a quebrar. Você fala, puxa, 280 amostras é muito se eu pudesse usar tudo. Mas, na verdade, eu vou quebrar em uma parte para ser treino, em outra teste. E dessa parte que eu vou quebrar, eu ainda vou quebrar para fazer busca de hiperparâmetros. Aí eu começo a ter 40, 50 amostras, isso é muito pouco. Né? Então, o ideal realmente tem que, sempre que for trabalhar com um sistema de conhecimento de padrões robusto, você tem que ter muita amostra para poder treinar, para poder escolher parâmetros, para depois testar. Aqui eu estou pondo então um caso, né? Esse aqui é o código em Python, mas só para mostrar. O que eu faço? Ó, eu estou dizendo que eu vou tentar o kernel, aqui eu rodei, né, os parâmetros, e aí eu estou tentando kernel, eu estou variando C, todos esses valores, tá vendo? Eu estou variando o kernel RBF com todos esses valores de gama, estou variando o kernel linear, estou variando o C. Então, assim, eu estou fazendo todas essas variações e vou rodar, até que... E aí, por exemplo, esse é o resultado do meu que eu chamo de grid search. O grid search é essa busca. Eu vou dizer qual foi a melhor configuração do meu classificador, que teve o melhor resultado. Né? Então, esse aqui é o best parameter set, né? Coeficiente tal, o degree, o gama, o kernel RBF. Isso tudo é o que ele conseguiu como melhor configuração. E aqui, dentro da melhor configuração, aí ele está me dando todos os scores, né? O RBF com C igual a tanto, o RBF com C igual a tanto, e aqui são as acurácias, por exemplo. Né? Só peguei um pedacinho para vocês verem. Então é isso que ele solta e aí você escolhe o seu modelo finalmente. Então, o que é importante no aprendizado supervisionado? Você tem que usar suas amostras de melhor forma para escolher hiperparâmetro, para treinar o modelo e para estimar o erro de classificação. Quanto tempo levou esse grid search? Essas amostras são poucas. Se você pegar 74 atributos e para rodar, sei lá, deve ter umas 30 combinações ali possíveis. Faz um tempo que a gente rodou isso, mas se forem 2 minutos é muito. Deve ser coisa de 1 a 2 minutos. Usando Python numa plataforma web. Não é nada eficiente, não estou usando C, né? Estou usando poucos dados. Se eu estivesse trabalhando com grandes imagens e tal, eu ficaria um pouco mais preocupada com esse grid search. O grid search, por exemplo, que a gente está fazendo para ressonâncias, volume de ressonância inteira, 150 imagens, ele leva horas. Mas é claro que depende de tudo. Pode rodar na nuvem, rodar na Amazon, usar um cluster de computadores, enfim. Mas, então aqui, cuidado, é aqui que você pode ter o underfitting e overfitting. É na hora de fazer esse treinamento aqui que você pode fazer mal feito. E para terminar, puxa vida, vou tentar ser rapidinho aqui. Como é que eu avalio, né? Só para falar rapidinho, a gente falou muito em acurácia, e a acurácia é o que mais se mede, né? A acurácia tem a ver com quanto que ele acerta, mas não é a única coisa que dá para medir, e eu só vou mostrar uns exemplos para abrir os olhos de vocês, que às vezes a acurácia não é a melhor medida, principalmente na área médica, tá? Porque tem a questão na área médica, o custo do erro, né? Às vezes a gente quer fazer um negócio com uma boa acurácia, e eu vou mostrar para vocês, vou contar. Então assim,
tem acurácia, precisão e recall, eles saem da matriz de confusão, mas a própria matriz de confusão é uma coisa interessante de se olhar. Ela não é uma medida, você não compara a matriz de confusão A com a matriz de confusão B. Mas é bom você olhar para a matriz e saber, a matriz de confusão te mostra onde é que ele está errando, você pode ter alguns insights como melhorar. Mas as medidas que o pessoal mais usa é acurácia, precisão e recall. Então, lembra, a matriz de confusão ela tem isso, né? A classe verdadeira e o que o classificador prediz. Então, nesse canto aqui é o que a gente chama de true positive, verdadeiro positivo. Aqui false negative, né? Ou seja, era verdadeiro, mas o classificador classificou como negativo. Aqui era negativo e ele classificou errado, ele disse que era positivo, é um false positive. E aqui é um true negative, era negativo e ele realmente prediz negativo. Então você tem esses 4 valores, dependendo de como você combiná-los, você tem N medidas, né? As mais comuns, a acurácia é isso, é a soma dos true positives e true negatives pela soma de tudo. Né? Só que vamos pensar então o que essa acurácia fala, né? Olha só. Suponha um conjunto de amostras com a seguinte distribuição de classe. Paciente normal tem 99%, paciente com a doença A 0,25% e paciente com a doença B 0,75%. Um classificador simples que classifique sempre novos exemplos como pertencentes à classe normal, ele vai ter 99% de acurácia. É um bom classificador? Está perdendo todos os pacientes, está errando todo mundo que está doente, mas acertou 99%. É que o problema é que a classe de pacientes é muito pequena. Então, classes desbalanceadas, né, que é isso daqui, se você tem um desbalanceamento entre classes, você tem muito mais de uma classe do que de outra, a acurácia ela está mostrando, ela está favorecendo uma classe. Não quer dizer que isso é um resultado que você aceite. Né? Então, um exemplo um pouquinho melhor. Tenho pacientes com câncer, eu tenho 4, e saudáveis 500. Um classificador com acurácia de 94% classifica corretamente 454 pacientes sem câncer. Mas não acerta nenhum dos que tem, né? Tá bom isso? Um diagnóstico no hospital não tá, né? 90% de acurácia, gente. Não dá. Então, a questão é... ele pode ter esse problema de desbalanceamento e outras métricas podem ser mais úteis. O pessoal tenta sensitivity, precision e specificity, não tem sensitividade, mas... Eu queria falar de uma outra coisa que é um pouco isso, que é isso que a gente está falando. Imaginando que eu tenho paciente sem doença com doença, eu tenho que achar esse limiar. Eu posso mexer nesse limiar. E às vezes o pessoal mexe nesse limiar tentando achar a maior acurácia. Mas talvez não é isso que a gente queira. É só isso para alertar. Né? Se eu puser aqui, no meu modelo, eu estou dizendo todo mundo para cá é negativo e todo mundo para cá é positivo. Então veja só, essa área azul vai ser true positive. Essa área vermelha é o false positive, essa área que é o true negative e essa área é o false negative. Então, eu tenho capacidade no meu modelo de buscar o parâmetro para minimizar a área que eu quiser aqui. Né? Então, o que se tenta fazer no acurácia é maximizar as duas áreas grandes aqui, né? Mas não obrigatoriamente isso é melhor. Então, se eu vou movendo o limiar para a direita, o que eu estou fazendo? Quando eu chego aqui, né, eu classifiquei todo mundo como negativo. Eu não errei ninguém dos negativos. Os pacientes, ninguém. Mas, em compensação, também errei um monte de gente aqui, né, que era positivo e eu disse que não. Pode ser que não é isso que eu quero. Eu posso fazer o contrário. Né? Quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou jogando um monte de gente que é negativo, tudo para o positivo. Na compensação, eu acertei todos os positivos. Então, dependendo do que você quer, em termos de objetivos, se você não quer mandar um paciente com uma suspeita de câncer para casa, alguma coisa assim, você tem que escolher aqui esse limiar, não obrigatoriamente por acurácia, mas por alguma medida. Você quer minimizar o true positive, o true false positive, você quer minimizar o false negative, então aí é que você mexe com essas coisas. Então tem uma outra medida que também faz um pouco isso, que é a curva ROC. Né? Ela mede esses diferentes limiares e ela tem essa taxa de false positive com true positive, que é isso que a gente viu, é um trade-off. À medida que eu vou mexendo o limiar, eu vou andando nessa curva. Né?
Essa curva mostra a relação dos dois. O que seria um classificador ideal? Aqui em cima, ó, 0, né? Aqui, 0 de false positive e 100% de true positive. O ideal seria um ponto aqui, mas a gente nunca consegue. Ele normalmente tem esse formato, né? E eu quero maximizar, eu quero chegar mais perto desse ponto. Aí eu escolho, eu falo, eu vou escolher esse meu limiar, eu vou escolher esse meu limiar. Mas aqui eu enxergo o que eu estou fazendo quando eu estou mexendo no meu modelo. Então, isso aqui é o que eu diria, é um bom teste ou um teste ruim. Isso aqui é um classificador ruim, você vê que ele nunca se aproxima do zero. Né? No pior das hipóteses, o que seria? Uma reta. Né? O que é um classificador que dá uma curva ROC que é uma reta? Um classificador aleatório. Certo? 50% das vezes acerta, 50% das vezes ele erra. Vou jogar uma moeda para cima. Certo? Então, a gente espera sempre um bom classificador que ele se aproxime desse campo aqui. Então, isso aqui eu posso usar para comparar dois classificadores. Né? Eu não só posso... Então, eu posso avaliar que dependendo de onde eu vou operar, um classificador vermelho é um classificador e verde é outro. Eu posso comparar e, de repente, ver qual que eu quero, depende de onde eu vou operar. Né? Então, dá para fazer coisas desse tipo. Então, o que eu quero dizer com isso é a gente tem que ir além da análise de curva de acurácia. A gente tem que olhar para outras métricas que a gente estiver desenvolvendo. Tá bom? No nosso caso, né, só para mostrar. Então, por exemplo, de duas classes, aqui eu estou mostrando, eu estou fazendo aqui, não é uma curva ROC. Aqui eu estou vendo a acurácia por número de atributos, eu estou vendo o quanto eu ganho. Então, tem vários jeitos de você analisar resultados que simplesmente pegar o valor de acurácia. Gente, eu quero só mostrar algumas coisinhas rápidas para vocês, porque eu acho que a coisa mais frustrante, talvez, num curso, é no fim falar, puxa, agora gostei tanto, queria fazer tanta coisa, mas não sei nem por onde começar. Entendi algumas coisas, mas agora não sei por onde eu vou. Então, eu queria mostrar para vocês alguns recursos que a gente usa muito. Quem está começando do zero tem um ponto de partida. Né? Não quer dizer que esses sejam os únicos lugares para vocês irem, talvez muito deles vocês já conheçam. Mas eu vou sugerir algumas coisas para vocês. Então, o primeiro deles é uma biblioteca que chama Scikit-Image. Ela tem muita coisa mais de pré-processamento, alguma coisa de feature de textura, atributo de textura, mas ela é bem interessante. Então, toda aquela parte de pré-processamento de imagem, né, que às vezes você quero segmentar, ele tem uma biblioteca. Tudo isso que eu estou mostrando são bibliotecas, não, tudo não, desculpa. Essa é em Python, depois tem um em C. A comunidade de imagem, de imagem médica, eu uso dizer, ela está migrando muito para Python. Não era assim, mas hoje está cada vez mais comum o pessoal que trabalha, pelo menos em pesquisa, trabalhar com Python, porque é uma linguagem gratuita, né? Então, diferente do MATLAB que muita gente usava, que é proprietário, pode. E ela tem muita coisa boa já desenvolvida para a imagem. Tá? E tem a vantagem, ela é muito didática, ela é mais fácil do que entender do que um código em C. O código em C ele é depois quando você precisa de eficiência. Então, essa biblioteca é uma biblioteca em Python. Essa, que é a principal, eu até queria mostrar um pouquinho, eu vou mostrar depois. Eu vou mostrar a lista, depois eu vou mostrar aqui no site rapidinho. Mas o Scikit-Learn, então, muito do que, até que me perguntou, vocês fizeram? Não, muita coisa a gente pega daqui. Essa chama Learn porque é de Machine Learning, né? Então, ela tem pré-processamento, ela tem classificação, regressão, clusterização, tem todos os algoritmos de redução de dimensionalidade, seleção do modelo, grid search, cross-validation. Vou mostrar para vocês. E ela tem tutoriais, até que é um site bem organizadinho. Não tem toda aquela documentação, tem muita coisa que você tem que ler paper para entender, mas ela é bem razoável. Tem exemplos, tá? Tem o OpenCV, que é uma biblioteca genérica de imagem, né? Que é Computer Vision, e aí em C, ela é muito grande. Muita gente usa. Eu já acho ela um pouco mais confusa, de tanta coisa que ela tem, ela é menos especializada, talvez, enfim, mas também quem quer trabalhar com isso, ela tem os tutoriais. E, deixa eu fazer uma propagandazinha aqui, que é o sistema que a gente trabalha. Nós desenvolvemos uma plataforma que se chama DSWiki. A DSWiki é uma plataforma colaborativa na web, é uma wiki, onde a gente coloca todas as nossas bibliotecas de imagem
para as pessoas usarem em Python, né? Então essas coisas de textura, todo esse trabalho, os nossos trabalhos de pesquisa, inclusive, a gente coloca nessa plataforma. Ela tem uma série de coisas interessantes que eu não vou ficar me alongando. E acho que muitos de vocês, ou alguns pelo menos, já comentaram que fizeram o curso online que a gente ofereceu nessa plataforma. A gente tem um curso online para programação em Python para imagens, não só processamento de reconhecimento de padrões, mas imagens de maneira geral, não só médica, mas enfim, tem muito disso que eu falei aqui, nós temos esse curso. Esse curso online ele já foi oferecido 4, 5 vezes e tinha data para se inscrever e tal, e agora ele está aberto para qualquer data, para qualquer horário, quem quiser vai lá, se inscreve e faz quando dá, não tem mais prazo. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada, quem tiver vontade. E ele tem assim, a programação em Python para trabalhar com imagens. Então tem PCA lá, tem demonstrações, é todo um tutorialzinho, explica, e tem exercícios para vocês aprenderem, para pôr a mão na massa realmente tentar usar as coisas que eu estou falando aqui. Tem um exercício de classificação de dígito, e aí tem passo a passo como é que faz, então acho que pode ser bem interessante para quem gostar. Essa daqui é uma toolbox dentro da DSWiki de processamento de imagem, essa de processamento de análise de textura. Aqui são alguns livros que eu acho que já tinha passado para vocês, que são esses livros textos que a gente usa bastante para dar aula. Do DeHart é o clássico, do Bishop é um bom livro. Esse aqui é até de um professor da Unicamp, ele não é tão completo, mas ele é em português, ele é bem didático, ele é bem simples e interessante. O curso online é esse link aqui, mas então eu queria mostrar para vocês só a cara de cada um desses sites, para que vocês se animem de repente a ir olhar para eles. Eu abri já todos, vamos ver se os links vão estar funcionando. Esse é o Scikit-Image, né? Esse é o Scikit-Image. E aqui tem documentação e tem essas coisas, que tem coisas genéricas. Esse é o Scikit-Learn. Então veja só que ele tem classificação, regressão, clusterização, redução de dimensionalidade, seleção de modelo, pré-processing. E aqui, ó, redução de dimensionalidade, PCA, Random Forest, aí tem todas essas coisas que eu falei. E quando você vai, bom, deixa eu ver se não sei se eu estou com internet aqui, mas se eu for numa página, ele tem um exemplo, ele depois fala o código, ele mostra como usa, e ele tem exemplo para vários tipos de coisa que se faz com PCA. Tem aí ele linka os papers que foram usados para tudo isso. Então, eu gosto, a gente tem usado muito e tem ficado bastante satisfeito, porque para quem não quer implementar tudo do zero, tem uma SVM aí explicando como se usa. O terceiro plataforma é essa, é a nossa DSWiki, que tem aqui as nossas bibliotecas e muita coisa de processamento de imagem. O DSWiki, ele é uma wiki, ele tem um login, uma senha, né? Mas, eu vou dar um logout aqui, ele tem algumas coisas que são abertas. Essa aqui é a página aberta para o público todo, então vocês já têm acesso a bastante coisa. Com a senha vocês passam a ter acesso a mais, porque daí já tem coisas de pesquisa, coisas de grupo, coisas de aluno, a gente usa para mestrado, doutorado, usa nossos papers, estão aí escritos nessa plataforma e tal, mas como público geral vocês já têm acesso a cursos e toolboxes aqui, tá bom? Cada toolbox, só para vocês terem uma ideia, se eu pegar por exemplo o IA636, eu tenho aqui sei lá, eu tenho aqui o código.